A graça e a paz para todos. Neste momento tão especial, vamos estar meditando na palavra do nosso Deus. E a mensagem de hoje ela tem por título Conquistas no Mundo Espiritual. Vou estar lendo Mateus capítulo 4, versículo 4, que nos diz o seguinte: Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós nos preocupamos muito com a nossa vida terrena e com as nossas necessidades materiais, afetivas, o comer, o beber, o vestir, e na maioria das vezes esquecemos que temos também uma vida espiritual. O motivo de Deus nos dar um espírito é exatamente esse, para termos uma vida espiritual, para mantermos um relacionamento com Ele, uma comunhão e nos tornar semelhante a Ele. Nós precisamos entender que temos uma vida carnal, ou seja, uma vida no corpo, e também temos uma vida espiritual. Da mesma forma que nos preocupamos com o bem-estar do corpo, devemos nos preocupar com o bem-estar do espírito. Da mesma forma que alimentamos o corpo, também devemos alimentar o espírito. E é exatamente isso que Cristo nos alerta nesta passagem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui ele estava orando e jejuando e ainda sendo tentado pelo inimigo. Ou seja, Jesus Cristo estava cuidando do espírito, alimentando o espírito, e o inimigo queria que ele esquecesse o espírito e cuidasse da carne. E é assim que ele faz com muitos. Quantas vezes o Espírito Santo nos chama para orar, ler a palavra ou cultuar a Deus no templo? E muitas vezes, ao invés de fazer isso, às vezes vamos para a cozinha, geladeira, para a TV, ver e ouvir coisas que vão alimentar a carne. Isso sem falar que o apóstolo Paulo fala que existe no nosso interior uma luta constante da carne e do espírito. E aí eu pergunto, desses dois, qual que vai prevalecer? Logicamente, o que for mais alimentado. Nós lutamos de todas as formas por conquistas terrenas e geralmente há pouco esforço para as conquistas espirituais. E para obtermos conquistas no mundo espiritual é somente através do Espírito Santo, é na dimensão do Espírito Santo. É conquistando em primeiro lugar o Espírito Santo. E o Espírito Santo é conquistado somente quando entregamos nossa vida a Cristo para Ele ser o nosso Senhor e Salvador, conforme Efésios capítulo 1, versículo 13, que nos diz o seguinte: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, ou seja, o Espírito Santo passa a habitar em nós. A partir de então, o que conquistamos no mundo espiritual? Segundo 1 Coríntios capítulo 12, de 1 a 11, os dons espirituais. Segundo Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, os dons ministeriais. Segundo Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, o fruto do Espírito, que é um conjunto de virtudes, onde começa com amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Além disso, podemos ter visão, revelação, ouvir a voz de Deus e outras coisas ou experiências extraordinárias que Deus está pronto para nos dar a partir do momento que busquemos. Paulo, além dos dons espirituais e ministeriais que ele adquiriu, ele foi ao terceiro céu, ou seja, ao paraíso. Ele fala em 2 Coríntios capítulo 12, ele viu coisas extraordinárias que não tem como ser descrito por palavras. João viajou no tempo e viu o futuro de toda a humanidade. Esta revelação se encontra no livro de Apocalipse. Elias comeu um alimento oferecido por um anjo, no qual lhe deu forças para andar 40 dias e 40 noites. 1 Reis capítulo 19, versículos 7 e 8. Moisés conversava face a face com Deus, como se conversa com uma pessoa, frente a frente. Deuteronômio 34, versículo 10. Então são essas experiências e muito mais que Deus ele tem para nós. Mas só que isso precisa ser conquistado. E só é conquistado na dimensão do Espírito.
só é conquistado através do Espírito Santo. Mas o que é necessário fazer para se ter estas conquistas? Quais os passos que se deve dar para conquistar no mundo espiritual? Primeira, se tornar nova criatura. Se render a Cristo, aceitando como Senhor e Salvador, saindo da dimensão da carne, da dimensão da condenação para a salvação, da dimensão do pecado para a santificação, onde a velha criatura é morta e dá lugar a uma nova vida, nova criatura, onde deixamos as coisas velhas e encontramos as novas. Foi isso que Jesus Cristo falou para Nicodemos. João capítulo 3, versículos 3 e 5, quando ele diz que era necessário Nicodemos nascer de novo. Era necessário ele nascer da água e do Espírito, para que ele pudesse ver Deus e entrar no reino de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, está escrito: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, aqueles que são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. E em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, está escrito: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E em Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 8, versículo 1, fala o seguinte: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a partir desse momento, como diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, nós passamos a ter a mente de Cristo. Nós vamos ter a partir de agora os mesmos sentimentos, as mesmas atitudes de Cristo. Mas só que isso daí também é um processo. Então, constantemente é necessário que nós estejamos crucificando, mortificando e sepultando a velha criatura com os seus feitos. Assim como está escrito em Colossenses, capítulo 3, de 1 a 10. Está escrito o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância, a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem decente no falar, e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. E em Efésios capítulo 4, do versículo 22 a 32, fala algo semelhante. Nós precisamos entender que, acima de tudo, a maior conquista espiritual é a salvação. Aí depois dela vem as outras. Agora, o segundo passo para se conquistar no mundo espiritual: ser guiado e cheio do Espírito Santo. No ato da salvação, o Espírito Santo passa a habitar em nós para nos guiar, conforme Romanos capítulo 8, versículo 1, que eu já citei, que a partir do momento que estamos em Cristo, estamos livres da condenação e passamos a ser guiados pelo Espírito Santo. Então ele vai nos guiar no caminho certo, a tomar decisões certas, ter atitudes certas. É ele quem vai nos consolar, fortalecer, renovar, nos dar paz, alegria, felicidade e coragem. É ele que vai nos capacitar para cumprirmos nossa missão aqui na terra e também cumprir o nosso ministério. O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. E tudo isso que foi falado você pode comprovar em João capítulo 14, versículo 26, capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, versículo 13, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 e Gálatas 5, 22.
Como é ser guiado pelo Espírito Santo? Nós temos um exemplo de João capítulo 3, versículo 8, dando prosseguimento à conversa de Jesus Cristo e Nicodemos. Jesus Cristo ele fala o seguinte: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. Assim são todos que são nascidos do Espírito. Ou seja, a pessoa passa a ser totalmente guiada e dominada pelo Espírito Santo. É por isso que devemos ser cheio do Espírito, conforme Efésios capítulo 5, versículo 18. E o que é ser cheio do Espírito Santo? Gálatas capítulo 5, versículo 25 nos diz o seguinte: uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus, de sua palavra, é viver conforme a sua vontade, é respirar e exalar sua palavra e a sua presença. E quero concluir repetindo que a primeira e maior conquista espiritual é a salvação, que é adquirida quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, onde também alcançamos a posição de filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12, nos diz o seguinte: todos quanto o aceitaram, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E Romanos capítulo 8, versículos 14 e 16 fala o seguinte: todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E o versículo 16 diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que agora somos filhos de Deus. E as demais conquistas vêm mediante a busca, a entrega e a comunhão constante. E algo muito interessante que eu gostaria de deixar registrado: porque o apóstolo Paulo escreveu para os cristãos de Roma uma carta, onde no capítulo 8, versículo 1, ele está lembrando: olha, vocês estão em Cristo, agora vocês não devem ser mais guiados pela carne, pela sua vontade, mas sim pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo estava falando para cristão. No capítulo 12 de Romanos, versículo 1 e 2, fala que eles precisavam viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para isso, havia necessidade de fazer uma entrega total a Deus. Porque os cristãos de lá não estavam querendo se entregar completamente a Cristo. Não estavam querendo ser guiados completamente pelo Espírito Santo. Eis o motivo desta carta para os cristãos de Roma e eis o motivo desta mensagem para as nossas vidas. Por isso quero fazer duas orações. A primeira, para você que ainda não se rendeu a Cristo, recebendo-o como Senhor e Salvador. E a segunda, para você que já aceitou, mas não se entregou completamente a Ele. E com certeza, todos fazendo assim, serão conquistadores no mundo espiritual. Oremos ao Senhor. Glorioso Deus, eterno Pai, te apresento as pessoas que ouviram e receberam esta palavra em seus corações e agora tomaram a decisão de te receber como Senhor e Salvador de suas vidas. Recebe cada uma, perdoa todos os seus pecados e lhes dê nova vida, nova história, nova visão, novo entendimento, novas atitudes. Te peço também por todas as pessoas que estão se entregando completamente a Ti. E eu te peço em nome de Cristo, faça dessas pessoas que elas sejam mais que vencedoras e que elas venham conquistar no mundo espiritual tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Estas bênçãos, Senhor, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo, porque sei que o Senhor fará muito mais além daquilo que estamos pedindo. Amém, amém e amém. Aqui foi o pastor Paulo. Deus lhe abençoe com muitas conquistas espirituais e todas que você necessita.